Olá, seja bem-vinda. Vamos ver se agora nós conseguimos fazer o nossa live. Olá, Oziene, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje à tarde nós tentamos fazer por umas 3 ou 4 vezes a live e não teve jeito. Tentamos de todas as formas e não teve jeito de fazermos. O Instagram está muito instável, né? Muita gente usando. Olá, Jusilene, tudo bom? Muita gente utilizando, muita gente usando. Então, olha, tá complicado, viu? Agora eu entrei, tinha um pouco menos do que hoje à tarde, pelo menos, né? Porque hoje à tarde bombou, assim. Vou começar a fazer as minhas lives a 1 hora da tarde, eu acho, porque depois das 3 da tarde começa a ter muita gente. Mas enfim, né? Olá, Vivian, tudo bom? Vamos esperar a galera entrar aqui. Vamos compartilhar essa live. Quero que vocês compartilhem essa live. Quero que vocês chamem as coleguinhas de vocês. Eu já coloquei nos grupos ali do WhatsApp também, que nós estamos ao vivo, né? Vou colocar aqui. Coloquei aqui também. Vamos ver. Olá, Carly, tudo bom? Carly, eu preciso falar com você, amiga. Oi, Formiga, você veio. Olá, Juliano. Formiga, eu vi que você postou hoje um post falando sobre o ponto do brigadeiro. Ai, menina, é um problema sério pra mim, viu? Ponto de brigadeiro pra mim eu não consigo, não adianta. Eu faço de colher porque as crianças comem de colher. O ano passado eu consegui fazer brigadeiro para festa de aniversário das crianças. Eu fiz todos os brigadeiros e eu consegui fazer eles bonitinho. Uns ficaram mais durinhos, outros ficaram mais molinho e tudo mais. Depois disso eu não consegui mais fazer. Mas enfim, né? Vamos fazer o quê? Estamos tentando. Olá, Juliano, tudo bom? Gente, corações para essa live e vamos compartilhar essa live com mais alguém, tá bom? Olá, chefe, tudo bom? Eu já coloquei em todos os grupos do WhatsApp. Vou colocar aqui, vou chamar as pessoinhas aqui. Vou chamar as pessoinhas que estavam hoje à tarde, que eu coloquei aqui. Que eu mandei, já vou colocar aqui também, já vou compartilhar. Vamos lá, olá, Dorivan, tudo bom? Seja bem-vindo. Isso, meu povo. Então, e a Vivian começou a falar hoje à tarde, eu fiquei pensativa com relação à questão das lives, né? Porque muita gente, tá todo mundo fazendo live, todo mundo querendo conhecimento, e acho que esse é o momento que a gente tem que se voltar um pouquinho pra gente e pensar assim, o que eu posso fazer, o que eu posso aprender que eu ainda não sei, né? Eu particularmente, o meu trabalho é em casa, né? O meu trabalho é dentro da minha casa. Então, vou ver, Formiga, pode deixar. Eu vi o post, não vi a live, que pena. Eu lembrava, mas ontem foi um dia meio atribulado aqui. Olá, Johnny, tudo bom? E aí, eu venho buscando, eu sempre fiquei em casa, meu trabalho é em casa, né? Então eu tinha uma certa ordem de fazer as coisas. Eu tenho 2 filhos, o mais velho vai na escola de manhã e o mais novo vai na escola de tarde. Então eu sempre tinha um dos meninos junto comigo. Porém, eu consegui então me organizar, né? Porque daí à tarde o mais velho ficava, o mais novo saía, mas o mais velho sempre tinha alguma coisa para fazer também, né? Então, eu me organizava no meu trabalho, né? Nesse meu trabalho que eu tenho aqui na internet, eu me organizava. Então, eu tinha um determinado horário para fazer as coisas. E agora, com as crianças em casa, nossa, eu assim, não que eles incomodem, eles são 2 anjinhos, mas eu estou tendo que me reorganizar, me reinventar, me adaptar, porque tem
escola, tem trabalhos de escola, tem tudo isso, né? E hoje, gente, nós vamos falar especificamente com a Vivian Galina, que ela é terapeuta, e ela vai falar para nós sobre como a gente pode se reinventar emocionalmente quando ocorre uma situação dessas, né? Quando ocorre algo parecido com o que está acontecendo agora. Opa, liguei minha luz aqui. Como está acontecendo agora, né? Então a gente tem que saber emocionalmente como nós estamos. E a gente acaba vendo que emocionalmente a gente não está preparado para esse tipo de coisa. Né? Vou erguer aqui, muito bem. Que a gente não está preparado emocionalmente para coisas diferentes, vamos dizer assim, tá? Então vamos dar boas-vindas. Eu vou chamar a Vivian, tá? Chame, que daqui a pouco o povo vai começar a entrar, tá? Já estão me pedindo ali aonde é. Gente, é no Insta, já coloquei, mas vamos lá. Olá, Vivian. Agora vai. Oi, Giovana, agora vai. Tô com fé, hein? Muito bem. A Vivian é prima do meu esposo, por consequência, minha prima, né, de longe. A gente não se conhece pessoalmente. A gente se conheceu eu já acompanhava a Vivian pelas redes sociais. E aí, essa semana, eu acompanhei uma live dela e eu já acompanhava o material dela. E eu disse: olha, eu acho que eu vou convidar, vou ser cara de pau. Eu sempre fui cara de pau, né, gente? Então, para quem já sabe, para quem já me conhece, já sabe como é que eu sou. E aí eu convidei a Vivian e ela prontamente, né, disse: não, eu vou sim. Então, Vivian, fique bem à vontade. Eu vou colocar só aquilo que a gente o tema da nossa live de hoje. Fique bem à vontade para falar com as meninas. Meninas que estão aqui, fiquem à vontade para perguntar para ela, para colocar os sentimentos de vocês, o que vocês estão sentindo nesse momento, se vocês estão calmas, tranquilas, o que vocês estão sentindo, e aí a gente vai conversando, tá bom? Vivian, fique à vontade. Já vi aí que tem gente entrando, pessoal de Santos que me acompanha, a Patrícia, a Ariane, a Esté. Bem-vindas, meninas, que bom vocês por aqui também, junto com o público da Giovana, de empreendedoras. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a nossa saúde mental, né? Já venho fazendo algumas lives, venho postando conteúdo, vídeos, e quero ouvir vocês também sobre o que vocês estão sentindo, que assim a gente vai poder conduzir de forma mais assertiva a live de hoje. A Gi fez uma enquete essa semana, muita gente falou de medo, de ansiedade, preocupação, que enfim, no momento que a gente tá até chovendo molhado, né? Quem não tá se sentindo minimamente assim? Quem não está preocupado em pegar o vírus, está preocupado com a situação econômica, ou está preocupado com os dois, com tudo junto. E tem as nossas preocupações conscientes e tem as inconscientes, que é um pouco do que eu vou falar aqui. Então, eu trouxe um material, preparei até uns slides bem especiais, não vou poder mostrar para vocês, mas para deixar bem completinha nosso encontro de hoje, vocês vão perguntando, eu vou procurando ler também. Então, para começar, são emoções intensas que estão vindo à tona, né? O medo, a ansiedade, a tristeza. Então, muitas vezes a gente se vê em casa e fica triste não só com a situação aí fora e a situação que a gente se encontra, né? Desde já tendo alguns prejuízos, tendo mudanças que podem nos desestabilizar. A solidão para alguns, né? Não poder... Mesmo quem está com a família, está com o marido, não está encontrando amigos, às vezes não pode encontrar outros membros da família, né? Não pode visitar a mãe ou o pai, para não colocar em risco os avós. Então pode vir à tona essa solidão, que inclusive eu acho que é um dos motivos pelo qual as pessoas estão tentando ficar tão conectadas, né? Com tantas lives, com tantos eventos online. Isso é ótimo por um lado e um pouco preocupante por outro. Porque a gente precisa aproveitar esse momento para acessar o nosso mundo interno também, não só o externo. Senão a gente para por fora, né? A gente paralisa as nossas atividades, mas por dentro não tem uma pausa. Acelera ainda mais. Então, assim, será que essa pandemia não é uma mensagem para a gente parar mesmo, de verdade? Não adianta parar de sair de casa e por dentro continuar acelerada, continuar sem refletir, sem repensar o modo de vida.
Ou então tem gente falando que a pandemia é uma mensagem para a humanidade, que a humanidade já tem que mudar, tem que repensar o seu modo de vida, seus hábitos. Só que aí vira um discurso para o outro. Será que a gente está trazendo esse discurso e essa reflexão para a gente mesmo? Não é o que a humanidade tem que mudar, é o que eu tenho que mudar. Né? Porque senão, se todo mundo ficar jogando um para o outro, não vai ter mudança nenhuma. E eu acredito que essa pandemia, pelo menos na visão da psicologia transpessoal, tem um sentido, tem um significado maior, tá todo mundo falando disso, né? Que tem uma mensagem aí, mas é uma mensagem única e individual para cada um. Então não é uma mensagem só. Acho que cada um vai ter que identificar quais são as lições que essa quarentena está trazendo. Né? Para certas pessoas vai ser o relacionamento, o convívio familiar. Para outras pessoas vai ser uma oportunidade de se encontrar mais com a sua essência, com o seu propósito, de repensar o sentido da sua rotina, de repensar os seus valores. Né? Porque esse momento de crise faz a gente questionar tudo. O que realmente é importante? Né? A questão do dinheiro, como a gente falou à tarde, abala muitas pessoas de maneira fortíssima, né? A gente está muito identificado com o dinheiro. Numa equação assim, o meu valor é o que eu tenho, né? É o que eu posso pagar, é o padrão de vida que eu posso manter. Quem eu sou se eu não tiver esse padrão? Se eu sair disso, o que resta? Quem eu sou? Então, são questões muito delicadas que estão vindo à tona ao mesmo tempo, e é isso que muitas vezes nos leva a um estado de tanta ansiedade, estresse, o sentir-se perdida, né? Você mandou a pesquisa lá, teve gente que falou, tô perdida. Então, acontece uma perda de referências, né? Até então, assim, a gente tinha uma rotina, um cronograma a seguir, que eu considero que para a maioria de nós vira um piloto automático. Eu vou seguindo e vou dando check na minha agenda, no meu cronograma, e aí eu me sinto bem comigo, porque eu sinto que eu estou cumprindo o que eu devo fazer, que se eu cumprir a minha agenda toda, então eu sou uma pessoa boa, eu sou merecedora de coisas boas, de conquistar o que eu quero. Então, o nosso valor estava pessoal, estava muito associado ao fazer também. Eu acho que são grandes questionamentos, o ter e o fazer. Cadê o ser? Eu acho que é o questionamento que mais se coloca agora. Porque quando o nosso fazer está limitado, quando o nosso ter pode estar limitado, aí a gente talvez seja obrigado a pensar no nosso ser. Quem sou eu? Questões fundamentais, né? Acabei não me apresentando, porque eu me apresentei à tarde, né, nas meninas, mas você já falou, eu sou psicóloga da abordagem transpessoal. E nessa abordagem a gente trabalha muito com a questão do sentido da vida, com a dimensão espiritual. Então as meninas aí que seguem você podem estar falando, mas a gente vai falar de espiritualidade, o que tem a ver? E tem tudo a ver com o nosso momento, né? Porque não é simplesmente mudanças de comportamento que vão nos habilitar a passar por isso de forma mais equilibrada, mas às vezes é mudanças de crenças, mudanças de valores, é uma mudança de visão de mundo. Né? Quanto tempo a gente dedica para refletir sobre questões essenciais da vida? Né? Do tipo assim, por que eu tô aqui? Qual o sentido da vida? Qual a minha missão? O que vai fazer minha vida valer a pena ou não? A gente gasta muito tempo fazendo as coisas no automático, sem pensar no sentido. E se identificando demais com as nossas conquistas, com nossos fracassos. Muitas vezes buscando um autoconhecimento que ele é de performance, né? Eu vou me autoconhecer para eu ser cada dia melhor. Porque agora eu tenho que atingir minhas metas, porque eu tenho que mudar meu mindset. Só que muitas vezes é um autoconhecimento que não nos traz paz. Nos traz mais angústia. Porque a gente começa a colocar metas e metas e metas que viram uma autocobrança constante e que vira um sonho, uma fantasia inatingível muitas vezes. Daquela mulher poderosa que dá conta de tudo, né? E aqui eu vou focar mais nas mulheres, que é mais nosso público. E quanta angústia isso traz. E muitas vezes a gente vira escrava. Então, o que eu estava falando também no comecinho da outra live, é que o que mais nos aprisiona não é esse confinamento de agora.
que nos aprisiona sempre é a nossa mente. Muito mais do que o confinamento, é a forma como a gente pensa, como a gente enxerga a vida, a nossa própria rotina, que nos torna escravas. Né? Tem muita gente se sentindo prisioneira agora, mas fica a reflexão, será que a gente não estava sendo prisioneiro antes? Também? De paredes invisíveis que a gente cria, de metas inatingíveis, de autocobrança constante. E cadê o sentido? Cadê o prazer de viver? Cadê a aceitação do ser, a espontaneidade? Né? Muita coisa fica perdida nessa rotina do automático. Quer comentar alguma coisa, Gi? Tem alguma pergunta, pessoal? A única coisa assim que me faz um pouco refletir, Vivian, é que as pequenas coisas da vida a gente estava esquecendo de fazer. Né? E as pequenas coisas da vida também são conquistas. Você não precisa, e você só se dá conta disso quando acontece algo desse jeito que tira você do chão, te tira o chão, na verdade. Né? Muitas coisas acontecem na vida da gente e a gente nem percebe. A gente não percebe que todos os dias a gente levanta e que tem um sol, ou uma chuva, ou um céu. Então, essas pequenas coisas eu acredito que estavam sendo esquecidas, porque você focava tanto. Nossa, eu tenho minha meta é vender, sei lá, 5 mil reais por mês. E aí eu ia. Quer dizer, eu nem olhava para aquilo que estava acontecendo ao meu redor. E agora eu estou tendo que parar, né? Principalmente as pessoas que estão mais ansiosas, e as pessoas que já são ansiosas ficam ainda mais ansiosas, né? As pessoas que têm essa coisa de ter ansiedade. Hoje, por exemplo, essa semana eu fiz uma coisa bem ruim. Durante todo esse tempo, desde o dia 15 que eu estava enclausurada dentro de casa, o meu normal, na verdade, eu não me liguei em assistir noticiários, ver notícias, de tudo isso que estava acontecendo. A gente sabia, mas eu fiquei meio alheia. Não, eu trabalho em casa, então, né, vai me afetar financeiramente, talvez, mas eu não vou pensar sobre isso. E essa semana eu comecei a ver algumas coisas. E eu comecei a passar mal. Eu estou ruim. Eu fisicamente, eu estou ruim. Né? E assim, e por quê? E eu estou começando a ficar com medo, eu estava começando a ficar triste. Meu Deus, e quando eu senti isso, para quem já sentiu isso numa quantidade muito maior, porque há um tempo atrás eu tive síndrome do pânico, isso é horrível você sentir de novo, né? É horrível. Então, e aí eu disse, não, não quero mais assistir nada. Eu não quero, porque daí eu me indigno com algumas coisas que não adianta você se indignar. Eu me indigno, por exemplo, porque as pessoas dizem, tem que voltar a trabalhar, certo? Mas você vai... eu sei que é importante que as pessoas voltem a trabalhar, eu sei que é importante a economia do país, mas eu sei que é mais importante a minha saúde. E como eu faço parte do grupo de risco, é aquela história assim, meu Deus, ninguém está pensando em mim, tá todo mundo pensando no seu umbigo, sabe? E aí eu disse, hoje eu chorei, né? Hoje de meio-dia eu chorei. E aí eu disse, não, de tarde eu sentei aqui e falei, não, chega, não vou mais olhar absolutamente nada. Porque eu não tantas informações que você tem e que não te fazem bem. E aí, isso assim, é legal. Pode falar. Porque é um autoconhecimento particular. Você tem que saber o teu limite. Né? Você tem que saber o que te faz bem. Então, para você, as notícias são um gatilho. Para outras pessoas, talvez não. São outros gatilhos, né? Quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes que ativam esse estado de ansiedade que a gente vai entrar mais daqui a pouco? Se o pessoal tiver essa clareza, comenta aí o que te faz ficar ansioso. Se vocês já perceberam, se tem algum clique aí, ou algum tipo de pensamento. Né? Que sempre a gente fala assim, o pensamento precede a emoção. Então, antes de vir a ansiedade, você pode ter certeza que você teve um pensamento ou uma série de pensamentos que ativaram aquele estado. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Não é fácil, a gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Isso aí. Quando a gente conhece um pouquinho da gente, a gente já sabe quais são os gatilhos que fazem
com que você comece a ficar ruim, né? Uhum. O meu gatilho foi: amanhã eu preciso sair. Amanhã eu não posso, eu tenho que ir num determinado lugar assinar um documento que eu não posso mais esperar. E isso para mim ficou assim muito claro ontem e hoje de que eu comecei a ficar ruim por conta disso. Mas Uhum. eu me acalmei e disse: não, eu vou lá, vou assinar, vou vir para casa e pronto, né? Eu vou continuar na minha quarentena, vou continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo para preservar Sim. tanto a minha saúde quanto a saúde das outras pessoas, né? Só que o que eu vejo é as pessoas se atacarem, né? O que a gente mais vê é as pessoas se atacarem, tanto política quanto emocionalmente, inclusive, né? Todo mundo sabe que vai ter problemas, mas assim, se eu me fixar, vai ter problema, eu não vou vender, eu não vou conseguir, eu não vou vender, eu só vou chorar. Vai adiantar? Não. Então eu tenho que mudar o meu pensamento, né? E eu acho que Uhum. é isso que a gente precisa trazer para vocês que estão aqui, essa mudança de pensamento. Hoje eu escutei uma moça dizendo assim, agora não vou lembrar exatamente a frase, mas o sucesso, o teu sucesso depende de você, não depende das outras pessoas. Né? Depende daquilo que você pensar que você vai conseguir fazer. Né? E o pensar, Legal o você agir, o sentir é muito interessante, né? Porque se você fica eu vou passar mal, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Você não consegue, né? Você não consegue. A partir do momento que você diz não, aquilo que está lá fora vai ficar lá fora, não vai me atingir. Né? O meu sucesso, o sucesso das minhas vendas, e que a gente está falando, as meninas aqui estão eu dei algumas dicas para elas, Vivian, para que elas continuem vendendo, né? Algumas formas elas continuarem vendendo, até porque os deliveries estão liberados por enquanto, né? Até quando a gente não sabe, eu espero que não fique sem. E muitas estão se reinventando. Mas aí entra a parte emocional, porque a gente também precisa dessa parte emocional, né? Que você está. A gente se sente um pouco refém do lugar onde a gente está, né? Por medo, por insegurança, por pânico, né? E por muitas outras coisas que a gente acaba sentindo que às vezes, assim, as pequenas coisas que acontecem, as pequenas vitórias, elas nem são vistas, justamente porque você está tão apegado àquela coisa ruim que vai acontecer, que você não tá, você não prevê, você nem sabe se isso vai acontecer. A partir do momento que eu digo, não vai acontecer, né? Essa é a minha realidade. Eu não quero, não vai acontecer isso comigo. Eu vou conseguir fazer todas as vendas que eu quero, eu vou conseguir entregar todas as minhas encomendas. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para as pessoas. Ao invés de você ligar a televisão e ver notícia ruim, liga o rádio e vai escutar uma música boa. Sabe? aí Pode falar. Aí eu tenho um alerta para as pessoas também. Porque, assim, a gente não pode aplicar as mesmas fórmulas para todo mundo. Então, assim, cada pessoa tem um funcionamento diferente. Então, tem uns que vão ter mais facilidade em mudar seu pensamento, em mudar sua mentalidade. E aí vai conseguir mudar o seu estado emocional. Outros vão ter maior dificuldade. Então, assim, a gente não pode se colocar mais autocobrança daquilo que já tem. E é importante também a gente trabalhar com os dados de realidade. Né? A gente não pode também ignorar o fator externo, porque de repente, se todo mundo parar de comprar mesmo, realmente não vai ter esforço que a gente faça. Né? Se o Brasil entrar numa super depressão econômica, não vai ter esforço que a gente faça que vai dar conta disso. Então, assim, eu acho que é um alerta importante as pessoas se autorresponsabilizarem por um lado, mas entenderem que nem tudo está no controle delas. Porque se a gente entra nessa mentalidade de uma forma exagerada, do tipo, não, eu que controlo tudo. Eu controlo meu pensamento, meu sentimento, eu controlo minhas vendas. Também não é verdade. Assim como não é verdade que você é uma vítima e um refém das circunstâncias. Não é? Você tem muito que você pode fazer. Você tem muita potência e coisas que estão sob o seu controle. Mas é muito importante enxergar aquilo que não está. E que é justamente o calcanhar de Aquiles dos ansiosos. Porque as pessoas de perfil ansioso, elas vivem cultivando uma ilusão
de que elas estão no controle das coisas. Então, para se sentirem bem, para se sentirem seguras, elas vão buscando esse controle, até para se defender das ameaças que vão aparecendo, tanto internas quanto externas. Né? Ameaças ao quê? A ameaça à forma como eu me enxergo. Por exemplo, se eu fracassar, como que eu vou me enxergar? Eu vou me perdoar? Eu vou achar que eu sou boa, que eu sou ruim? Então, assim, as pessoas não se permitem mais fracassar. Então, assim, a gente tem que trazer esse equilíbrio também aqui como mensagem de, sim, ter bom ânimo, ter motivação, continuar lutando, enxergar e criar soluções, mas aceitar também as nossas limitações. Porque esse é um momento de limitação e não adianta a gente vestir a capa de super-herói e falar, não, isso não vai me atingir, porque já está atingindo. A questão é como a gente lida com essas coisas que vão nos atingir. Onde que isso vai nos pegar? E aí é legal a gente trazer a questão da identidade. O que vem de fora vai abalar a minha identidade? Vai abalar quem eu sou? Porque esse é o problema da gente associar o ter e o fazer com o ser. Então, se de repente eu fracassar e der tudo errado e eu não pagar minhas contas, como eu vou me sentir comigo? Quem se cobra demais e se autorresponsabiliza demais e acha que tem o controle sobre tudo, vai se sentir muito mal. E é engraçado quanto as pessoas com perfil ansioso têm a tendência de se responsabilizar até pelo que não está fora do controle delas. É como se tudo fosse culpa delas. Né? O mundo gira ao meu redor. Então pode estar o mundo na maior crise econômica. Se eu não vender, a culpa é minha. Dá-lhe chibata, porque eu não consegui. Então, gente, sim, nós não vamos conseguir muitas coisas durante a nossa vida. Como que a gente está lidando com essa ditadura do sucesso? Porque vira uma ditadura. Assim como a beleza vira, o sucesso também, o dinheiro também vira uma ditadura. Se eu não ganhar o suficiente para manter meu padrão, eu sou um zero à esquerda. Quem eu sou? E a gente precisa começar a dissociar, separar essas coisas. Quem a gente é daquilo que a gente faz. Né? Não ser representado mais pelas nossas conquistas, nem pelos nossos fracassos. Porque a nossa essência está muito além de conquista, de fracasso. Né? Uma criança, por exemplo, por que uma criança é amada? Por qual motivo uma criança é amada? Ela tem que fazer alguma coisa para ser amada? Para ser admirada? Para ter valor? Qual o valor de uma criança? É a existência dela, é inerente a ela. Não tem que fazer nada. Porém, quando a gente cresce nessa ditadura social que a gente vive de status, de dinheiro, de sucesso, de fazer, a gente vai perdendo essa essência e parece que a gente só é alguém, só é alguma coisa se a gente fizer, se a gente conquistar. E eu acho que essa é uma grande mensagem e oportunidade de rever e sair dessa escravidão. Sair dessa ditadura. E mudar o mindset de uma forma assim, ainda que eu perca tudo, ainda que eu fracasse, ainda assim eu tenho valor. Ainda assim eu tenho sentido para existir. Né? Ainda que eu não tenha mais nada, eu não faça mais nada. Então, o que cria a ansiedade? Basicamente, resumindo aqui, nessa crise que a gente está vivendo, é associar o nosso ser com o que está acontecendo lá fora. E isso vale até para os nossos relacionamentos. Se eu perder alguém, quem eu sou? Vai tirar meu chão. A minha vida é tal pessoa. Claro que tá todo mundo apavorado com medo de perder alguém. Não é a gente se tornar indiferente, né? Mas é a gente começar a se fortalecer enquanto ser para conseguir se preparar, ter um preparo maior para as adversidades. A gente tem uma frase que fala assim, né, na visão sistêmica. No momento de crise, a gente tem que esperar pelo melhor, se preparar para o pior e aceitar o que vier. E esse aceitar o que vier de peito aberto é o nosso maior desafio, porque a gente quer manter o controle de tudo. A nossa existência acaba dependendo desse esquema que a gente colocou. Se alguma coisa sai fora do lugar, sai fora do planejado, a gente fica sem chão. Porque o nosso chão tá errado, tá no lugar errado. A gente colocou nossa base no lugar errado. A base tem que estar no eu, no meu sentido de viver.
né? Mesmo, assim, um antídoto poderoso para a ansiedade é eu saber que mesmo que os meus medos venham a se concretizar, eu vou ter recursos para lidar, eu vou ter força para recomeçar, eu vou ter um sentido para continuar. Tem uma história muito bonita que é de um psicoterapeuta austríaco, se eu não me engano, o alemão, o Viktor Frankl, que ele participou do Holocausto, né? Ele era judeu e ele sobreviveu ao Holocausto. Ele fez uma obra muito bonita e ele tem uma frase que fala assim: o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Então, assim, se a gente conseguir dar um sentido para esse sofrimento de agora, ou se a gente vier a ter perdas, prejuízos, se a gente conseguir dar um sentido para isso, se a gente vê que tem um propósito maior, que tem uma lição a ser aprendida, que ainda tem lenha para queimar, né? Prejuízos todo mundo vai ter. Mas qual é a força que vai fazer a gente continuar se movendo? Apesar de. Né? Então, assim, a questão é a gente se preparar para a adversidade. A gente está intolerante com a adversidade, a gente está intolerante com o fracasso. É que, na verdade, a gente precisa se abrir mais, porque a vida é isso, a vida é risco. Né? Só que agora a gente está num risco aumentado, infelizmente. É que, na verdade, as pessoas, elas criam expectativas, né, Vivian? A vida da gente é cheia de expectativas. E você traça algumas coisas que você vai fazer e você acredita que aquilo é o melhor para você, né? E aí você chega num determinado momento e acontece isso. Não é culpa de ninguém que isso esteja acontecendo, né? Não é culpa do chinês, não é culpa do americano que veio para cá, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Só que a gente não se preparou, não se prepara na nossa vida, nós não nos preparamos para falhas, para perdas, porque normalmente as pessoas se preparam para vitória, para glória, para coisas boas, né? A gente não se prepara para as coisas ruins. E hoje de manhã eu acordei e uma das minhas clientes, já faz muito tempo que eu tô com ela, me mandou um recado: Gil, me desculpa, mas eu não vou mais poder pagar pelos teus serviços, porque ela é chefe de cozinha, tem 4 filhos, perdeu todos os trabalhos dela, não tem mais nada para fazer, e o marido dela é a única pessoa que está levando dinheiro para casa. E aí eu disse: não, tudo bem, eu entendo, fica tranquila. E aí eu pensando hoje à tarde, eu disse assim: mas eu não posso deixar ela na mão agora, nesse momento, eu não posso. E aí eu mandei um recado para ela: fulana, eu vou continuar fazendo as tuas postagens. Gil, mas eu não tenho como te pagar. Dane-se. Rale-se, eu vou continuar fazendo. Não precisa você me pagar. Eu não estou dizendo eu quero receber. Eu vou continuar fazendo, né? E aí ela disse: Gil, o que você acha se eu começar agora a fazer umas geleias e colocar em potinhos e a gente tirar foto? Ótimo, pronto, você já se reinventou, né? E aí ela disse: Gil, ainda bem que você me escutou, que você vai fazer isso. Você não vai ficar ruim para você fazer isso? Não, eu disse: não vai ficar, né? Então, assim, nesse momento que a gente vê que a gente pode doar alguma coisa para as outras pessoas. E, sim, Vivian, eu sempre falo para as minhas meninas que quando a gente entrega, quando a gente dá alguma coisa, quando as outras pessoas precisarem de algo que a gente dá, elas vão lembrar de nós. Elas vão lembrar daquilo que a gente deu. Isso é quase que normal que isso aconteça. Se eu dou alguma coisa para ti, fica a reciprocidade, né? Fica a reciprocidade. E assim, essa é uma corrente que a gente faz de reciprocidade, que às vezes não é a mesma pessoa que vai te devolver, mas o universo vai te devolver aquilo, né? Vai vir através de outra pessoa que também vai ter uma boa ação. E isso é muito curativo pra gente, Gi, porque coloca a gente num estado de potência em vez de impotência. Eu posso fazer alguma coisa para lutar
contra essa crise, seja ajudando alguém, seja me mantendo em segurança na minha casa. Então, assim, a gente tem que colocar muito foco naquilo que a gente pode fazer e naquilo que a gente pode controlar, por um lado, e trabalhar muito, muito aceitação para aquilo que a gente não pode. E aí entra uma questão até de presunção, de arrogância do homem, de querer ser superior à vida, à morte, ao destino, querer estar no controle. E é uma questão que a gente trabalha muito na visão sistêmica das constelações familiares. Eu também sou consteladora. Que a gente tem que se curvar à vida e ao destino. O destino é maior do que nós. É um ensinamento de Bert Hellinger. E eu acho que muitas das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, é a gente não aceitar isso. Não, eu preciso controlar o destino. Que assim, por mais que o destino, ele sempre vai reservar dores pra gente. Não existe uma existência inteira sem perdas, sem dores, sem sofrimentos. A gente vive os dois lados da moeda. A gente tem prazer, a gente tem conquistas, mas a gente também tem fracasso. Então, qual que é a nossa dificuldade ainda de se curvar a essa força maior que também traz esse outro lado, que traz crises, que traz perdas? Porque qual que é a nossa dificuldade de aceitar isso? Tem algumas pessoas que dizem que a vida da gente, e como eu faço às vezes, como eu já fiz terapia, eu lembro que a minha terapeuta disse uma coisa para mim numa época que estava muito ruim. Ela disse assim para mim, você vai ver que na sua vida, talvez você nunca tenha notado, e eu realmente nunca tinha notado isso, que a vida da gente não é linear, que você tem altos e baixos, altos e baixos. Agora nós estamos vivendo num momento baixo. Então, o que eu posso fazer para elevar a minha frequência, né? Para elevar, assim, aquilo que eu sinto de coisas boas, porque isso vai passar. Assim como as coisas boas também passam, e às vezes você nem nota que você passou por isso. Por isso que eu falei daquelas pequenas coisas que a gente tem que agradecer todos os dias, né? Eu sei que muitas aí de vocês são mães, né? Assim como eu. E algumas mães estão reclamando que os filhos estão em casa. Ontem eu recebi uma ligação de uma mãe dizendo: eu não aguento mais, porque tem um monte de tema, porque eu não posso mais fazer, porque eu não sei, porque... Ai, eu disse, ai meu Deus, e eu rezo, e assim, eu fico feliz porque os meus filhos estão em casa, porque eu posso ficar com eles, porque eu não sei até quando eles vão querer ficar comigo, né? Então, assim, eu tenho que aproveitar ao máximo que eles enquanto eles querem ficar comigo. Ontem a gente fez uma sessão de arte aqui em casa, né? Fomos lá e pintamos com tinta. Então, assim, eu iria fazer isso se eu estivesse trabalhando, se eu estivesse no meu dia a dia? Não, mesmo eu estando em casa, né? Então, essas pequenas coisas... Perfeito. E as pessoas estão tão no automático que elas não conseguem nem abrir os olhos para as oportunidades e para o lado positivo, para ressignificar e aproveitar. Então, assim, essa questão de excesso de preocupação, de ansiedade, ainda é baseada na nossa ilusão de controle. A gente busca, né? A gente tem mecanismos cerebrais automáticos. A ansiedade, ela é uma emoção normal que ela serve para a nossa defesa. É o nosso alerta, é o nosso sensor de opa, tem perigo aí, é um radar muito importante. Por quê? Quando esse alerta dispara, pode vir a ter uma ameaça, porque qual que é o sentido da ansiedade? Tem que disparar antes da ameaça chegar, porque aí a gente pode se proteger, certo? O medo, ele é mais imediato. Se tem alguma coisa acontecendo agora, né? Por exemplo, uma cobra entrou na sala, eu vou ter medo agora, não tenho que ter ansiedade. A ansiedade, ela é um medo projetado no futuro. E ela existe para nos alertar, para que aí a gente consiga se preparar, se proteger, elaborar um plano, ver aquilo que a gente pode fazer para evitar, né, os prejuízos, as perdas. Porém, como a gente tem limitações e nem tudo está no nosso controle, quando a gente não tem esse limite de fazer o que é possível e parar, a ansiedade ela se volta contra nós, porque aí ela começa a ficar desproporcional. São pensamentos repetitivos, obsessivos, que não vão adiantar nada, que não vão te ajudar a resolver, não é nenhuma solução. É o problema martelando, né? É como se esse sensor disparasse, assim, tivesse quebrado, sabe? Ele não tá funcionando bem. Então, a ansiedade saudável é aquela que
ela nos alerta, ela nos prepara para o perigo e depois acalma. A gente fala assim, poxa, já fiz tudo que eu podia fazer para me proteger, agora eu vou entregar. Seja nas mãos de Deus, do universo, do destino, aí depende de cada crença. O problema é que a mente de muitas pessoas está condicionada a ficar repetindo esse alerta o tempo todo. E os nossos pensamentos e comportamentos, às vezes, alimentam isso. Né? Então, é ver notícias demais, como se ver notícias o dia inteiro fosse te proteger mais. A gente acaba entrando em comportamentos irracionais, aumentando até o risco, né? Então, assim, se tem uma probabilidade pequena, né, dessa crise nos atingir, e a gente fica martelando nisso, buscando notícias sem limites, a gente entra num medo desproporcional. Muitas vezes. A ansiedade patológica, ela é quando ela é desproporcional à realidade. Então, existe um risco, sim. Mas será que eu não estou aumentando esse risco? Eu não estou potencializando ele 10 vezes, 100 vezes na minha cabeça? Com os meus pensamentos? E aí, acontece até um fenômeno que chama rebaixamento cognitivo, que a ansiedade, ela nos impede de racionar de forma lógica. O corpo, ele fica tão agitado, preparado para lutar ou fugir diante de ameaças, que a gente perde a capacidade de raciocinar. Então, começa a vir fantasias de pensamentos catastróficos, né? Não, tudo vai dar errado. Então, aquilo que era um pequeno risco já se tornou uma certeza absoluta. Ai, meu Deus, que vai acabar o mundo, acabou a minha vida. E aí a gente entra nessa espiral e perde a oportunidade de usar esse tempo que a gente está tendo para muitas outras coisas, né? A gente perde a oportunidade, às vezes, de descansar, de nos cuidar, até de nos proteger mais, né? Tá ansioso? Pensa como você pode se proteger mais. É se higienizar, é se isolar, é cuidar mais dos teus filhos, do teu marido, enfim. É focar naquilo que você pode fazer. Né? E depois de identificar esse limite, né? Daqui em diante eu não posso fazer mais nada, é relaxar e entregar. Né? Se entregar ao destino. Só que assim, o grande problema da antecipação é que a gente antecipa para se preparar. Né? Se o pior, e se? Né? A ansiedade é um talvez, é um e se. E se tal coisa acontece? O que eu vou fazer? Só que quando a gente não encontra essa resposta, a pergunta continua vindo. E aí, muitas vezes a gente não deixa vir à tona o medo inconsciente. Então a gente tem que permitir encarar esse medo. A gente não vai se livrar da ansiedade fugindo dela, se distraindo. Então eu tô ansiosa, tô entrando em pânico, eu vou ligar a TV e vou assistir outra coisa para me distrair. Nem sempre é a melhor solução. A gente precisa enfrentar esse medo, né? Cara a cara, tomar um café com esse medo. Tá bom, mas e daí se tudo isso acontecer? E se o pior acontecer? O que eu vou fazer? A gente tem que se sentir preparado. A gente tem que se sentir capaz de lutar, de continuar, mesmo que o pior aconteça. E aí você vai se questionar e dialogar com você. Tá, mas qual a probabilidade desse pior acontecer? É muito pequena. E mesmo se acontecer, eu vou dar conta. Eu tenho recursos, eu sou capaz. Né? Minha vida não vai acabar, minha existência não vai acabar. Eu vou dar um jeito. E esse senso de potência, de esperança, é que vai nos alimentar e vai nos trazer um equilíbrio para continuar vivendo, apesar desses riscos. Né? E não se tornar refém disso e viver o dia inteiro pensando na ameaça. Muitas das meninas talvez estejam extremamente preocupadas justamente pela questão financeira, né? Muitas delas, Vivian, eu acompanho e são minhas alunas e algumas já vieram dizer, olha, eu não posso parar porque se eu parar eu não vou ter dinheiro para comprar comida, não vou ter dinheiro para pagar as contas, não vou ter isso. Então, assim, e algumas delas estavam tão nervosas porque elas não... É aquilo que você falou. Quando a gente está nesse estado, a gente não consegue sair da caixa e pensar fora da caixa, né? Pensar assim, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Qual é o meu limite? A gente não sabe. E aí, eu dei algumas dicas, né? E passei nas lives aqui e tudo mais. Fiz post sobre isso, estou fazendo post sobre isso, porque eu sei... E aí, assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Mas eu também, no primeiro momento, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim,
o que que eu vou falar para elas que vai ajudar. Porque eu não quero vir aqui dizer, olha, gente, que nem tem uma galera que diz, olha, se preparem para o pior, porque vocês têm que fazer isso e pensar no pior. Não. Aí algumas delas me disseram, Gil, e se eu não puder pagar os meus fornecedores? Não paga. Simples. Simples. Não, você vê, como o pensamento catastrófico, ele amplia tudo, ele potencializa tudo, e é como se tudo tivesse acontecendo só comigo. Então, o pensamento que nos alivia é a questão de que tá todo mundo no mesmo barco. Se eu não pagar o fornecedor, eu vou ser mais uma que não vai pagar o fornecedor, eu vou ser mais uma que não vou pagar o aluguel. E assim, vai ser uma crise que vai atingir a nós como um todos, e todo mundo vai ter que se compreender, todo mundo vai ter que se flexibilizar. Né? Agora, o ansioso, ele acha que ele vai carregar o mundo nas costas sozinho. Então, precisa e aí uma delas disse assim, Gil, também de entender que vai ter um amparo, né? Você não está sozinho, não é você que precisa dar conta de tudo, né? Você tem limites, e quando chegarem esses limites, vai surgir ajuda, vai ter uma solução, vai ter um amparo. Nem tudo depende só de você. Eu acho que e muitas também assim, elas, todas as minhas não tinha nem acontecido, né? Mas muitas vieram, a primeira coisa assim, Gil, eu sei que todas as minhas encomendas as pessoas vão cancelar. E aí eu disse para uma delas, você sabe porque já aconteceu? Não, eu sei que isso vai acontecer. E aí eu falei, mas já aconteceu? Não. Então, pronto, não aconteceu, não vai acontecer. Então, negocia, né? É uma questão de negociação. É a mesma coisa assim. Mas daí eu até falei para ela disse assim, Gil, mas eu não posso negociar porque eu já comprei os ingredientes para fazer, eu já gastei. Então fala isso para ela, sabe? É uma questão de você conversar. E aí eu sei, porque eu sou ansiosa, agora menos, bem menos do que eu era, né? E eu sei que assim, como você falou, parece que é só comigo, mas não é com você, é com todo mundo. Todo mundo está acontecendo isso, todas as empresas do Brasil, do mundo, estão passando por isso. Você é mais uma, né? A confeitaria disse, as minhas foram todas canceladas. Calma, é só uma questão assim. E ontem eu estava escutando algumas coisas e aí eu ouvi assim. Foi de uma empresa de balões que faz eventos. E aí ela colocou assim, no post dela, eu sei que quando tudo isso passar, muitas pessoas vão querer comemorar. E aí eu estou... daí ela estava se disponibilizando a já começar a vender as datas, né? E aí eu disse, até que eu mandei para ela, parabéns, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar em alternativas. Que alternativas eu tenho? O que está acontecendo? Quais alternativas eu tenho? E aí eu aproveito para puxar o gancho da espiritualidade, né? Que é uma necessidade humana, né? Na visão da psicologia transpessoal, a gente se conectar, né? A palavra religião vem de religare, é se reconectar, se ligar com algo maior. Assim, aí esse algo maior fica a critério de cada um. Né? Não estamos falando aqui de religião. Alguns acreditam em Deus, outros acreditam em energia do universo. Tá tudo bem, mas uma coisa é um fato. Existe uma força maior do que nós. Né? A gente não chegou aqui sozinho, a gente não controla tudo, a gente não é Deus. Então, existe alguma coisa maior, inclusive a nossa própria conexão. A gente vê o quanto nós todos estamos interconectados, porque o que a gente está vendo agora na questão econômica é também um efeito dominó. Né? E assim como é um efeito dominó para o fracasso, para a paralisação, é um efeito dominó também para se levantar. Porque se um começa a pensar no outro, poxa, eu não vou parar de consumir, poxa, eu vou negociar, eu vou flexibilizar, isso vai atingindo também em cadeia. Então, eu acho que é muito importante a gente voltar para essa consciência de que estamos conectados, somos todos um, não estamos sozinhos. Para aqueles que têm uma fé em uma força maior, uma sabedoria do universo, uma sabedoria divina, é também aproveitar esse momento para se conectar, né, para entregar, porque o fato de se sentir sozinho e desamparado cria muita ansiedade. E o pior, que não é verdade, né? Nós não estamos desamparados. Eu tenho certeza que se cada um aqui
refletir quantas coisas já aconteceram, quantos pequenos milagres. Sumiu tudo aqui? Tá tudo certo? Tá. Milagres já aconteceram na nossa vida, né? Quantas vezes veio uma solução inesperada, veio uma ajuda da onde você não previa, e aquilo te salvou, e aquilo foi apareceu um anjo no teu caminho. Então, assim, a gente não tá sós, né? Não é só aquilo que a gente faz, mas é a gente se abrir também para receber. É a gente saber que vai vir ajuda. Nem que seja uns ajudando os outros. E essa corrente pode começar da gente, né? E aí uma frase muito legal para a gente focar e levar daqui, que é: quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Né? Então, é uma frase de Nisargadatta, um oriental. Eu trouxe até algumas reflexões da forma oriental de ver essas coisas, né? Que é muito diferente da gente. Os orientais, eles já são treinados e preparados para lidar com perda, para lidar com incerteza, com a nossa vulnerabilidade, que é a nossa condição humana. Só que a gente esquece isso no dia a dia. A gente vive fingindo que a gente é invulnerável, que a gente está no controle de tudo. E eu acho que é nesse calo aí que a pandemia está pegando. É tirar a gente do controle, balançar a gente, para que haja um despertar também, né? De que estamos conectados, de que nem tudo depende só da gente como indivíduo, de que temos que trabalhar como coletivo e também trabalhar com essa força maior, né? Que é buscar fortalecer a nossa fé. A fé é um medo invertido. Já parou para pensar? Que o medo é acreditar em alguma coisa. É acreditar no pior. E a fé é uma escolha que a gente faz ao contrário. Se eu posso colocar toda a minha energia em acreditar no pior e aí alimentar o medo, eu posso mudar a direção dessa força, colocar essa mesma energia na fé. Não é a mesma quantidade de energia que eu coloco? Eu posso escolher. A fé é o sentido contrário do medo. E é uma escolha. Isso é muito importante de ser conscientizado, que é uma escolha. Mas não que seja fácil. Porque a gente tem muitos automatismos cerebrais, a gente tem muitos condicionamentos mentais que muitas vezes não nos permitem fazer essa mudança de mentalidade. Não é fácil. É um início de um despertar. É um chamado, e a gente tem que ter humildade também de buscar ajuda, né? Buscar autoconhecimento, buscar uma terapia. Nesse momento, terapia online. Eu estou trabalhando nessa modalidade. A Sirena colocou: Sirena, linda, trabalha comigo na Casa Tudo de Bom. Fé acima da razão. É isso. Tem muitas coisas que tem que estar acima da razão. Né? Porque se a gente ficar só focando na razão nesse momento, de ai meu Deus, as estatísticas, o que vai acontecer? É um fator enlouquecedor. Então a gente tem que chamar a nossa intuição, o nosso sentir, a nossa fé, né? E sair um pouco do mental, que é algo que eu trouxe para vocês também. Tentem sair dessa atividade mental excessiva, né? Vá fazer atividade física. Arte, como a Gil colocou, é maravilhoso para você se conectar com você, com o teu sentir, para você sair. Aí, que lindo! Esse foi do meu filho. E outra, às vezes as soluções surgem aí. A gente acha que às vezes é pensando e matutando aqui constantemente no racional que vai vir solução, mas não é. A solução muitas vezes ela vem da intuição, do sentir. Às vezes você está desenhando, você não está nem pensando no teu problema. E de repente surge a ideia: caramba, como eu não pensei nisso antes? É isso mesmo. É que a gente está nessa. É que tudo estava tão organizado, né, Vivian, que quando a coisa quebra, você se sente perdida. E aí você se pergunta: o que eu vou fazer agora, né? Eu vou contar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, né? Que eu, há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com leucemia. E quando o médico falou, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: quanto tempo de vida eu tenho? Porque quando você pensa em leucemia, leiga, aí ele deu risada, ele é maravilhoso, ele deu risada e falou: olha, não sei, pode ser que você saia aí na porta, né? Vai atravessar a rua e um carro de pegue e você morra. Ele disse, né? Aí ele me explicou, fez todas as explicações. E beleza, ótimo.
naquele momento eu não senti absolutamente nada. Eu estava, assim, o medo me fez eu ficar na trabalhando normal, fazendo tudo normal, indo atrás das minhas coisas, vendo aquilo, a terapia que eu tinha que fazer e tudo mais. Quando eu me dei conta de que eu poderia vir a morrer, e aí começou, eu nem sei de onde veio isso, sei. Quando ele me disse que eu estava curada, quando ele me disse que eu estava bem e que eu tinha que só continuar com o mesmo tratamento. Aí me deu um medo tão grande que eu fiquei 5 meses em pânico em casa, porque eu pensei que eu ia morrer. E aí assim, aí por isso que eu falo para você, talvez muitas vezes as coisas pequenas eu não conseguia ver nada, não conseguia ver pequeno, não conseguia ver grande, eu só conseguia pensar, eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos e eu quero ficar em casa e eu vou morrer e eu vou morrer, né? A partir do momento que eu fui procurar ajuda, eu fui ver como é que eu poderia sair disso, eu vi que assim, todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai morrer. Lógico que a gente não quer que isso aconteça. E nesse momento eu acho que tem muita gente pensando isso também. Ai, se eu sair na rua eu vou morrer. Ai, se eu entregar eu vou morrer. Todo mundo vai morrer, seja disso ou seja de outra coisa. Então a vida tem que continuar. Não que eu estou dizendo vão para a rua, muito pelo contrário. Eu digo fica em casa, né? O meu lema é fica em casa. Se você pode ficar em casa, fica em casa. Meu marido trabalha e ele não pode ficar em casa. Ele não pode ficar em casa. Então ele vai trabalhar. Mas ele volta e a gente tem todos os cuidados. Então, nesse momento, assim, quando acontece algo muito ruim com a gente, é que a gente se dá conta de que coisas boas e coisas ruins acontecem na nossa vida. E as coisas boas, e aquele momento, para mim, foi um momento extremamente ruim, mas ele passou. Ele passou e outros momentos bons e ruins vieram e eu passei por eles e tô aqui firme, forte, né? E louca, mais maluca. Forte, né, Gil? Mais tá forte, mais forte, né? Mais e é forte. isso que é interessante, porque assim, esse momento, ele traz toda essa tensão pra gente, porque ele nos coloca de frente com a nossa vulnerabilidade. É um lembrete constante. Porque assim, a gente sabe, no fundo, a gente sempre sabe que a gente vai morrer, que todo mundo vai morrer, que nada que tudo é impermanente, que a gente não tá no controle, mas a gente vive se enganando que não. E aí, quando a gente tem uma situação dessa, que nos lembra o tempo todo da nossa vulnerabilidade, a gente tem dois caminhos. Ou a gente entra em pânico porque a gente quer continuar controlando tudo, ou a gente assume o caminho de ressignificar esse medo que já estava aí. Então, não é um medo novo. É um medo inerente à existência. E não é um risco novo. Porque o risco de morrer e de perder alguém sempre existiu. É um risco potencializado que nos convida a lidar de uma maneira diferente, né? A aceitar a nossa condição de vulnerabilidade, porque é isso que nos torna mais fortes. O reconhecimento de, sim, eu sou vulnerável, sim. E ser vulnerável não é ruim, porque a gente é vulnerável pro bom e pro ruim. Se a gente não fosse vulnerável, a gente também não sentiria prazer, a gente também não sentiria alegria, paixão, né? É a nossa vulnerabilidade que nos torna humanos. E esse humano, essa condição humana é feita de polaridades. Não é só vida. A morte está junto ali, né? No yin e yang da coisa. A gente já veio sabendo que a gente tem prazo de validade. Por que é que a gente ainda luta tanto contra isso de uma forma, assim, demoníaca, né? E aí que eu falo que os orientais, eles já enxergam diferente. Não, a morte como parte da vida. A gente quer excluir a morte, né? Como se não fosse, a gente fosse inaceitável. Eu acho que é um caminho muito difícil para nós ocidentais trabalhar com esse tema, mas é um caminho, porque agora a gente está sendo obrigado a pensar nisso, pensar em como a gente lida com a morte. E aí me vem, lembro também de uma frase de Coração Valente que fala assim: todo homem morre, mas nem todo homem vive. Então, no que a gente vai focar, né? Será que vale a pena a gente perder a nossa vida pensando na morte, com medo da morte? Viver bem para morrer bem. Um dia vai acontecer. Se Deus quiser, não vai ser agora, né? Pra gente, vamos tomar todos os cuidados, vamos fazer tudo que está sob o nosso controle, mas vamos já trabalhar com essa ideia para sair dessa quarentena com essa lição também.
né? De aceitar e acolher essa condição humana de vulnerabilidade, de impermanência, trabalhar mais o nosso desapego, né? Que é uma coisa que os orientais falam muito. 14 segundos. Eu queria agradecer você. Dizer que foi maravilhoso.